Nesse vídeo eu vou te mostrar um método que eu utilizo passo a passo para que você possa aprender a utilizar o dinheiro e viver uma vida mais feliz. No fim desse vídeo você vai saber como otimizar o fluxo de caixa, como priorizar os seus gastos em direção a um objetivo de vida e como que você pode equilibrar a sua vida no presente com os sonhos e realizações que você pretende ter no futuro. Meu nome é Pedro Aleixo, eu sou estudante de Direito aqui em Portugal e investidor no mercado financeiro há 6 anos. Nesse canal eu falo sobre como você pode alcançar a sua liberdade, tanto financeira, quanto geográfica, quanto temporal. E eu tenho diversos vídeos aqui ensinando do absoluto zero como você pode aprender a investir e utilizar o seu dinheiro da forma correta. Inclusive, na prática, eu tenho uma série chamada Investir em Direito, em que eu invisto dinheiro do meu bolso de verdade na prática há mais de um ano aqui no YouTube. Vamos começar com o passo número 1, o seu fluxo de caixa pessoal. Fluxo de caixa é absolutamente todo o dinheiro que passa pela sua mão durante o mês. Então, tudo que entra, que é considerado a receita, e tudo que sai, que é considerado as despesas. Entender e começar por esse passo é um tipo de medida que demonstra a sua eficiência financeira. E como eu disse, é calculado subtraindo os custos fundamentais das suas receitas totais. Por exemplo, Mário é um homem que ganha R$ 6.000 por mês. Isso já calculando todo o seu salário, mais uma renda extra que ele venha fazer. Todas as suas despesas, incluindo aluguel, financiamento de uma casa, serviços, celular, transporte, alimentação, talvez até alguma dívida que ele tenha no nome dele, somam um total de gastos de R$ 3.300 por mês. Somando todos os custos de vida, esse valor deve representar aproximadamente de 50% a 60% da sua renda total. Assim que você descobre esse valor, você realmente demonstra o total dos seus custos de vida todos os meses. No caso do Mário aqui, R$ 3.300 todos os meses. E esse valor você tem que subtrair ele dos seus rendimentos líquidos. Então, para o Mário, aqui no nosso cenário, R$ 2.700 por mês seria o saldo. Esse é basicamente o valor que o Mário vai poder escolher gastar com o que ele quiser. Ou se ele optar, ele vai poder utilizar para economizar ou investir para o futuro. E esse saldo você precisa ter bem claro na sua mente. Porque é com esse saldo que você vai alocar todos os seus investimentos e economias para alcançar os seus objetivos de vida. Desde investir para comprar uma casa até aposentar mais cedo no futuro, ou viajar, ou simplesmente torrar. Óbvio que existe uma quantia limitada disponível, então todas as decisões que serão tomadas precisam estar alinhadas com o custo de oportunidade. Eu vou falar mais sobre isso no passo 4. O segredo desse passo aqui é regularmente analisar o seu fluxo de caixa, para que você possa assim saber sempre de onde o seu dinheiro está vindo e para onde ele está indo, e também o quanto de saldo você vai ter disponível no fim do mês. Agora que você entendeu o seu fluxo de caixa e sabe já o seu saldo mensal, é o momento que você vai parar para analisar o seu estilo atual de vida e o que você quer ser ou fazer daqui 5 a 10 anos. O passo 2 é sobre você alocar o seu saldo para um propósito. Usando o Mário de exemplo de novo, ele começa a pensar em tudo que ele quer ser na vida. Se ele, por exemplo, quer comprar uma casa gigante com um quintal imenso, outro sonho dele é simplesmente aposentar mais cedo. E um terceiro sonho aqui seria, por exemplo, deixar de trabalhar e viajar por um ano ou alcançar o empreendimento próprio. Basicamente, o que ele escolhe fazer com o saldo é o que vai determinar os objetivos da vida dele. Isso porque existem investimentos diferentes que podem maximizar os resultados para alcançar esses objetivos, talvez até um pouco mais rápido. O Mário precisa ter clareza sobre quanto esses objetivos irão custar. Se o primeiro sonho dele é comprar uma casa e essa casa seja, por exemplo, de R$ 500.000, esse já é um ponto de referência. Vamos supor aqui no cenário que ele quer pagar uma entrada de 30%, ou seja, R$ 150.000. Então o objetivo dele será juntar R$ 150.000 para que ele possa comprar a casa. Outro sonho que ele tem é deixar o emprego daqui 2 anos para que ele possa passar um ano viajando sem se preocupar com os custos ou tentando empreender em algo novo. Para fazer isso, ele vai precisar juntar uma reserva de dinheiro para que ele não precise se preocupar com os custos durante o ano inteiro. Essa reserva precisa conseguir cobrir todos os custos. E o terceiro sonho do Mário é se aposentar cedo. Supondo, por exemplo, que o seu objetivo é conseguir anualmente R$ 50.000 aposentado. Usando a regra dos 4%, que é uma regra geral utilizada para planejamento de aposentadoria, essa regra sugere que você pode tirar 4% da sua renda todos os meses durante o período de 30 anos sem zerar e continuar obtendo os custos de vida normal. Esse saldo, claro, já ajustado pela inflação. Para o Mário fazer essa conta e saber quanto ele precisa ter de patrimônio total, só pegar os 50 mil que ele quer ter anualmente e multiplicar por 25.
o que dá um valor aproximado de 1,250 milhões. Isso lembrando, sem contar uma possibilidade de uma carteira de investimentos que poderia prover para ele uma receita mensal de dividendos e que ele não precisaria retirar do patrimônio total esse valor. Basicamente, seus gastos sempre devem ser baseados em um propósito. Você precisa pensar em objetivos e colocar um valor para poder economizar e investir e poder alcançar, assim, os seus sonhos e objetivos ao passar do tempo. Agora que você tem uma ideia clara do que você quer fazer para conseguir chegar lá, você tem que organizar suas finanças em torno desse objetivo. Essencialmente, verificar a viabilidade real disso. Então, usando de exemplo o primeiro sonho do Mário, se ele precisa economizar 150 mil reais em 5 anos para poder comprar a sua casa, ele vai ter que administrar esses 2.700 reais que seria o seu saldo. Então ele vai ter que calcular a viabilidade disso, que é o que a gente vai fazer agora. Para alcançar 150 mil reais em 5 anos, o que você tem que fazer é dividir 150 mil reais por 60 meses, que dá 2.500 reais por mês. Sim, com o saldo de 2.700 reais, seria possível juntar 2.500 reais por mês e ainda sobraria um saldo de 200 reais para ele administrar em outro objetivo ou gastar durante o mês. Ele pode também, inclusive, configurar um autodepósito para uma conta separada da sua e que tenha algum tipo de rentabilidade para poder alocar esse valor todos os meses e investir. Você também precisa pensar em outras coisas que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Desde as opções de financiamento da casa, ou até mesmo de taxa de juros, ou até mesmo de qualificação. Então, entender a economia, o seu score de crédito e até a sua renda impactará na capacidade de conseguir um empréstimo ou um financiamento. Agora, se o Mário quer deixar de trabalhar daqui 2 anos por um período de 1 ano, seja lá para viajar ou para poder arriscar em um novo negócio, ele vai precisar de uma reserva de dinheiro. Considerando que a gente tem aqui nesse cenário R$ 2.700 de saldo e R$ 3.300 que são os custos de vida dele, ele vai precisar de uma reserva de R$ 39.600, que é equivalente a 3.300 vezes 12. Esses R$ 39.600 dividido por 2 anos, que seria o tempo que ele vai continuar trabalhando para juntar esse dinheiro para que ele tenha 1 ano para arriscar ou para viajar, equivale a R$ 1.650 que ele terá que juntar todos os meses por 2 anos. E isso também está dentro do saldo de R$ 2.700. Mas claro, se ele também está economizando para comprar uma casa, é bem provável que ele consiga juntar essa quantidade de dinheiro para poder parar de trabalhar daqui 2 anos. Inclusive, ele tem que pensar que se ele optar por largar o emprego, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para poder conseguir um empréstimo em financiamento da casa. Isso é algo que ele precisa considerar para que ele determine qual que é a prioridade dele que ele quer alcançar. No nosso terceiro objetivo aqui, que é aposentar cedo, supondo aqui que o Mário tenha 30 anos e que ele quer aposentar com 50 anos de idade, e considerando um retorno anual de investimento de aproximadamente 8%, ele pode começar guardando R$ 2.300 por mês. Assim, quando passar os 20 anos e ele chegar aos 50 anos de idade, ele vai ter já investido o valor de R$ 552 mil, sendo que a maravilha dos juros compostos já terá multiplicado também o capital e ele terá 1,255 milhões, que é suficiente para ele se aposentar. Se ele quiser aposentar mais cedo ainda, então em 15 anos, então com 45 anos de idade, ele vai precisar arrumar uma forma de investir R$ 1.000 a mais por mês, além dos R$ 2.300, que é muito mais do que o saldo que ele tem. Então ele vai ter que encontrar outras formas de fazer esse dinheiro, por exemplo, com outros tipos de renda extra. Eu não vou entrar nesse vídeo em detalhes sobre investimentos em si. Alocação de ativos, esse é um tópico para outro vídeo. Se você quiser um vídeo parte 2 com o exemplo do Mário, comenta aqui embaixo. E eu já tenho vários vídeos aqui no canal que podem te ajudar a aprender a lidar com o seu dinheiro do básico ao avançado. Com vídeos desde a teoria até a prática, tirando o dinheiro do meu bolso e investindo todos os meses publicamente. Ao passar por isso e entender como você deve priorizar o seu dinheiro, para que você possa alcançar os seus objetivos, eu quero deixar claro 2 coisas. Primeiro é que dependendo de como que você quer que a sua vida seja daqui 2, 5 ou 10 anos, você precisa fazer coisas diferentes com o saldo que você tem. Com objetivos de curto prazo, por exemplo, você pode apenas economizar o dinheiro e ir guardando o dinheiro em uma conta que tenha algum tipo de rentabilidade. No Brasil, uma conta que eu gosto, que eu utilizo inclusive e que rende 105% do CDI é a conta do Mercado Pago.
Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo para que você possa abrir a sua conta no Mercado Pago caso tenha interesse. Mas se os seus objetivos são para daqui 5 anos, você deve olhar para investimentos, já que eles vão potencializar o seu retorno e te ajudar talvez até a alcançar os seus objetivos antes. A segunda coisa que eu quero que fique claro é que você precisa sempre pegar os seus sonhos e olhar a viabilidade deles. Você realmente precisa dividir o seu sonho em vários passos para que você possa começar a fazer hoje algo que lá no futuro vai te dar esse retorno. Apesar de que sim, as circunstâncias mudam, você pode conseguir um aumento ou talvez ser demitido, ou talvez comprar um carro que seja um pouco mais caro. E é por isso que você sempre pode e deve voltar e reajustar todos esses passos. Talvez ajustar até as economias, para que você possa, com uma promoção, investir um pouco mais. E uma terceira coisa que você precisa é o passo 4, que é entender o custo de oportunidade. Toda decisão financeira que você tomar vai envolver o custo de oportunidade. Basicamente, o custo de oportunidade é você abrir mão de uma coisa escolhendo outra. É como um custo invisível que qualquer decisão possui. Por exemplo, gastar o dinheiro nas férias ao invés de economizar ele para o projeto. Entender o custo de oportunidade vai te ajudar a tomar decisões muito mais bem informadas. Não só considerando o benefício imediato de uma compra, mas também entendendo o que você pode estar perdendo por não escolher aquilo naquele momento. Para compras do dia a dia, talvez você não tenha que se preocupar tanto assim com o custo de oportunidade. Por exemplo, vamos supor que o que você quer comprar equivale a, sei lá, 0,01% do patrimônio total que você tenha. Nessa situação, não se preocupa e só aproveite. Realmente aproveite, porque a vida também é sobre isso. Os lugares que o custo de oportunidade realmente faz diferença são no que acumula, nos valores grandes. Então, até mesmo aquelas corridas de Uber que você faz em excesso e que no fim do mês vem R$1.000 da conta. Ou um carro que você tenha que dá muito gasto, ou uma parcela de financiamento com juros muito alto que você não dá conta. Você precisa pesar cuidadosamente todos os benefícios imediatos contra os custos de longo prazo e como eles irão impactar sua vida. Por exemplo, se você escolhe comprar uma casa, isso pode ter que significar renunciar à perspectiva de em algum momento parar de trabalhar por um ano, ou até mesmo de se aposentar um pouco mais cedo. Carro, inclusive, é algo que dá muito gasto. E dependendo do carro e do gasto, pode sim impactar em muito a sua capacidade de economizar para investir. Por outro lado, vender o seu carro e alocar o capital em um investimento em um sonho, ou trocar por um carro mais barato, pode sim acelerar a formação do seu patrimônio para que você possa alcançar o objetivo. Então você tem que se concentrar nas estratégias financeiras de longo prazo. E você deve sempre se perguntar como uma decisão de gasto importante vai afetar o seu futuro financeiro. E o que você vai estar escolhendo renunciar no agora. É assim que eu vejo as minhas finanças e como eu lido mensalmente com o meu dinheiro. Porque assim eu também consigo construir para mim uma vida mais feliz. Esse tipo de conteúdo era algo que eu queria ter visto antes, lá atrás, quando eu comecei a guardar dinheiro. Porque com certeza teria me ajudado a alcançar um pouco antes alguns objetivos. E agora eu quero ouvir de você. Em que você está focado nesse momento? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler todos. Se esse vídeo fez sentido para você, considere deixar o like e se inscrever no canal aqui embaixo. E talvez esse vídeo aqui também faça sentido para você. Te vejo nele e tchau.